Ok, minha gente? Então, para a gente é uma alegria muito grande estar com vocês. Para iniciar a nossa reunião, vamos fazer uma oração. Vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus divino e amado Mestre, Senhor, vimos nesse momento agradecer-vos pela oportunidade de estarmos reunidos sob o vosso amor, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que essa bênção que aqui sentimos, que essa paz, que essa harmonia afetuosa possa se estender por toda a sociedade do nosso planeta e do universo. Sejamos pingos de luz, de paz, de harmonia, de amor. Que os bons espíritos nos assistam, especialmente rogamos ao professor Djalma Montenegro de Farias, pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento. O Centro Espírita 9 de Outubro e a Comissão Estadual do Espiritismo na divulgação do Consolador Prometido. Nessa sintonia de bênção e de luz, damos por iniciada essa reunião live nesse momento. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, o Centro Espírita 9 de Outubro abraçou o capítulo 3º, ou o tomo 3º, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, que tem como título maior as leis morais. E dentro das leis morais, são as 10 leis, né? O nosso irmão Heleno estava aqui no domingo, nosso irmão Marcos Alcântara passou por aqui na terça-feira, cada um falando sobre uma lei, e me coube aí a tarefa de falar sobre a lei de destruição. Esse nome me parece soar um pouco estranho, né, em cada um de nós, porque quando a gente fala de lei de destruição, parece aquela lei que afeta, que cria uma tristeza, né, que aniquila. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse momento, né? Vejamos bem, se a gente for partir para a definição de como ela é mostrada nos dicionários, a gente vai ver que destruição é ação ou efeito de por abaixo. O que está construído é uma demolição. Então, quando a gente fala de destruir, a gente está falando de demolir, de acabar, de cessar, né? E regra geral, só um minutinho aqui, regra geral, a gente tem por conceito isso. Mas Kardec, quando ele vai tratar da lei de destruição, naquele diálogo que se fez de forma muito oportuna com os espíritos superiores, sobre a organização do Espírito Verdade, quando ele trata dessas questões, que ele trata basicamente da lei moral, aí há duas situações, a gente está vivendo alguns estudiosos que tratam do assunto. Por exemplo, na primeira versão da obra, em 1857, o primeiro livro, né, com 501 perguntas, naquele momento o Livro dos Espíritos tinha três tomos, 3 livros, e as leis morais eram o segundo. Hoje, né, já a partir de 1861, quando se fundamenta aí as edições que ficaram de forma definitiva, as leis morais passou então do 2º capítulo para o 3º capítulo, né, ou o 3º tomo, o 3º livro, dentro da organização daquela obra fundamental para todos nós que abraçamos a causa espírita. E Kardec começa tratando sobre a lei da destruição com uma pergunta bem direta, né? É lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem para Kardec: preciso é que tudo que se destrua para renascer e se regenerar. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição, isso é básico, minha gente. A gente vai tratar um pouquinho disso aqui, nessa tarde de hoje, né? Tarde, noite, manhã, para aqueles que vão olhar depois. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, basicamente, é disso que a gente vai tratar quando a gente for falar de lei de destruição. Destruir nada mais é do que transformar. Lembram-se do químico Lavoisier, né, do cientista, né, que foi extremamente feliz, que nada se cria, nada nasce, tudo se transforma. Quando ele estava falando aquilo ali,
dentro do seu modelo de conhecimento, né? Da sua sapiência, das pesquisas que ele tinha feito. Ele não estava ali de forma nenhuma tirando a autoridade do Criador, né? Ou deixando de lado o papel do nosso Pai, do nosso Criador, nosso Deus. Ele estava apenas mostrando que dentro do imenso laboratório que é o universo, esse laboratório belíssimo, né, que trata, em que estamos inseridos, né, em micropartículas, digamos assim, tudo vai se transformando. Então a gente está dentro de uma espécie de um casulo gigantesco, de um laboratório belíssimo, onde a gente vai se transformando. Então, para estarmos no ponto em que nós nos encontramos, já passamos por uma série de transformações. Para chegarmos ao ponto da iluminação plena, do Espírito Perfeito, tem-se uma longa caminhada. Então é dentro dessa ordem que a gente vai compreender. Então, dentro desse pressuposto, vamos ver que tudo o que existe do ponto de vista físico, né, do átomo ao mega espaço, né, as grandes estrelas, tudo vai sofrendo uma transformação. Tudo se transforma. Como se tudo tivesse um tempo de vida para que surja, desenvolva e em um determinado momento deixe de existir do ponto de vista material. Então isso envolve do microcosmo ao macrocosmo. Tudo está envolvido dentro dessa ideia plena que os espíritos trazem e que os cientistas estão corroborando, né? Estão fazendo essa afirmativa. Quando a gente vem realizar um estudo dessa ordem, invariavelmente aí tem alguns colegas que estão aqui presentes do outro lado, e eles também fazem esses estudos, então a gente começa a pesquisar de um lado e do outro. E na pesquisa que a gente ia fazendo, a gente encontrou aqui um site que é contínuo, que está na internet, o World, né? Esse World Matter. Esse site ele atualiza de forma contínua o que existe na Terra, minha gente. Eu achei muito interessante isso aí. O World Matter. O que ele faz? Ele mostra quantos habitantes nós somos, quantos desencarnaram esse ano, quantos estão nascendo. Então ele dá uma ideia muito plena. E eu até fiquei na dúvida, eu disse, como é que eles conseguem isso? Então eles têm uns algoritmos muito plenos, eles fizeram isso de uma forma em que reúnem dados de diversas organizações do mundo para que informem, para que toda a sociedade do planeta, aqueles que vão se vinculando a eles, tenham informações muito claras do que está acontecendo, do que está nascendo e do que está sendo destruído. Então eles dizem, por exemplo, que hoje, né, de forma triste, por exemplo, né, alguns milhares, aproximadamente 16 mil criaturas desencarnaram já de fome. De que até esse momento, aproximadamente 80 milhões de criaturas nasceram e 30 e poucos milhões desencarnaram no transcurso do ano. Então eles saem fazendo esses informes que eu achei de uma beleza muito grande, porque vai nos atualizando sobre tudo. O que eu percebi então, a partir desse site? De que a todo momento, em todos os instantes, algo está nascendo e algo está perdendo a sua função física. Isso é contínuo. Então tem algo nascendo e tem algo sendo destruído de forma contínua. E o que se destrói, se acaba, se aniquila? Não, se transforma. Essa é a grande ideia. Tudo que vai surgindo tem-se uma vida, vive durante um determinado período e a partir de um certo momento ele começa a decrescer, né? Tomemos como base nós, os humanos, né? A gente nasce num certo momento, aquela vida vai se desenvolvendo, né? Chega a uma plenitude e a partir de um certo momento ela começa a decair até o aniquilamento, até aquele momento em que a gente precisa retornar. Isso eu digo do ponto de vista natural, porque a gente vai ver, e talvez a gente veja hoje ainda, que é o chamado rompimento desse processo natural, aquele rompimento que ocorre em função de desatinos, de atos pessoais ou de atos coletivos, que fazem com que aquela destruição sofra uma mutação abrupta, né?
Então, aquilo vai deixar de existir em função de um agente. De um agente. É aí Kardec, quando diz, é a lei da natureza, a destruição, aí a resposta dos espíritos. Preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Logicamente, dentro desse pressuposto, está lá no frontispício dessa lei, tem a destruição abusiva e necessária. Então vai ter sempre isso, a destruição vai acontecer. Só que ela pode acontecer de forma abusiva ou pode naturalmente ir ocorrendo. Mas Kardec insiste nessa questão. E eu, meus amigos e minhas amigas, quando nós falamos do livro dos Espíritos, e onde quer que eu vá fazer algum estudo dessa ordem, eu sou extremamente apegado às perguntas que Kardec fez. Eu evito fugir delas. Só que, logicamente, para o estudo desse momento, a gente não tem como, porque são 37 perguntas e 37 respostas, e alguns comentários dentro deles. Então, vejam bem, na pergunta 728, no item A, por exemplo, né, a 728 foi a primeira, mas no item A, ele faz um questionamento muito interessante, ele e o codificador. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Quer dizer, aquilo aconteceu porque o Criador quis, tudo tem que ser destruído, e os espíritos respondem para Kardec. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, que objetivo é esse? A plenitude. Deus nos criou para uma finalidade maior. Então, a gente, dentro de um processo evolutivo, passando pelos mundos, né, os mundos primitivos, mundos de expiação de provas, mundos de regeneração, mundos superiores, vai se chegar a um momento em que os seres, nós, aqueles que compõem o universo, e o universo é de uma beleza muito grande, a gente vai chegar na plenitude do momento. Então, essa é a final, e essa é a finalidade para a qual fomos criados. E os espíritos dizem para Kardec, as criaturas são um instrumento de que Deus se serve. Para se alimentarem, aí eu destaquei isso aqui, tá? Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Quer dizer, na cadeia natural do processo de vida, um ser vai destruindo o outro para viver. Destruição essa que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, para que esta não se torne excessiva, e utilização de despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Quer dizer, o corpo que sofre a destruição vai se transformar. O corpo que é destruído está servindo de alimento para alguém que precisa ficar, para alguma criatura que precisa se manter. Razão pela qual, na cadeia, um vai se alimentando do outro. A gente fala aí da espécie animal abaixo de nós, logicamente. Esse invólucro, os espíritos dizem para Kardec, que são simples acessórios e não a parte essencial do ser pensante. Porque a parte essencial do ser pensante, no caso de nós, é o espírito. Então, o espírito sobrevive a toda destruição. Aquela morte triste que a gente viu com A, com B, com C, da forma como aconteceu. Independente da forma como tenha acontecido, houve a sobrevivência do ser pensante, da essência do processo, que é o espírito. E o fato interessante, logicamente, é dentro das revelações, né, que nos foram dadas através da codificação, o perispírito, né, tem um papel preponderante. Inclusive, diz André Luiz, né, que quando a ciência descobriu o papel do perispírito, a Terra vai sofrer por uma mutação muito grande. A mudança vai ser plena. Quando conhecerem a importância do perispírito, do corpo que sobrevive ao corpo que perece, né, que é o perispírito. Então a gente vai compreender que destruir no processo evolutivo não é aniquilar, mas transformar. O que morre renasce evoluindo. A gente vê isso na natureza, né? Alguém vai sofrer uma mutação muito visível e vai ressurgir, né? Morre ali aquela criaturinha se rastejando, surge aquela borboleta fulgurante, né? Por exemplo. E as criaturas vão sofrendo transformações. Ora, transformações dessa ordem, visíveis, né? Em que a gente vai acompanhando todo o processo.
especialmente a ciência dentro de cada ramo, ora transformações que ocorrem que a gente nem percebe. Então, todos os dias eu estava observando esse site, né, que é atualizado continuamente, a quantidade de árvores que passam por mudanças no mundo, né, que são destruídas ou que naturalmente vão morrer, é de um número absurdo. Eu não quis trazer os números para a gente não estar aqui falando só de números, porque isso podia, de uma certa forma, se tornar até cansativo. Mas só para a gente ter uma ideia de como é o processo. Alguém está surgindo, alguém está indo embora, de forma contínua. E quando a gente fala das criaturas, né, o desencarne aqui no planeta, para os humanos, beira aí os 40 milhões de criaturas. Agora tem uma coisa interessante. Todos os anos, né, logicamente, está nascendo o dobro, quase o triplo de criaturas que vão embora. Isso por quê? Porque a população vai crescendo. Ela vai se ampliando, né? Mesmo com esse controle que se tem, né? Há de se observar, por exemplo, que se nasceu possivelmente muito mais há 30, 40 anos, 50, 100, né, do que se nasce hoje, em função de um determinado controle. Mas mesmo assim, ainda se nasce mais do que se morre. Isso eu estou falando dos seres humanos. Mas, como a gente diz, o que está morrendo, está tirando aí uma carcaça, um invólucro, né? E está continuando pleno, até porque a vida existe e é plena no mundo espiritual. Essa é a ideia. Aí Kardec, na pergunta 729 do Livro dos Espíritos, vejam bem, mas se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de preservação e conservação? Em suma, né? Se todos vão ser destruídos, se todos vão ser aniquilados, porque a natureza então nos cercou de preservação e de conservação. O objeto observemos, entretanto, não os homens, as mulheres, os seres humanos, os próprios animais, independente da sua natureza, da sua espécie, o cuidado que eles têm para não morrerem. E fogem desesperadamente, se escondem, né? Seja uma barata, por exemplo, né? Seja um bicho gigantesco aí, um elefante, por exemplo, né? Todo mundo, todas as criaturas têm o chamado instinto de preservação. Elas querem continuar vivendo. Então isso está dentro de uma ordem estabelecida, de se conservar. Mas a questão é a seguinte, ora, se destruir é necessário para evoluir, por que então preservação e conservação? E os espíritos respondem para Kardec: para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Entendam bem? Para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Essa resposta continua, mas eu estou sendo aqui conciso, tá? Eu estou aqui limitando ela ao que é do nosso interesse aqui na nossa conversa, na nossa discussão. Para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Então a gente não pode antecipar um processo que vai acontecer, invariavelmente. Aquele processo ele é natural. Nascimento, vida, morte, né? E aquilo vai acontecer com todos, né? Então todos os animais, a ciência já identificou o tempo de vida de praticamente tudo que existe aqui no nosso meio. Então determinado animal ele vai durar 15 anos, né? Um cachorrinho, por exemplo, que eu com 5 anos ele já é idoso, né? 5, 7 anos. Aí um cágado, uma tartaruga vive bem mais. Então cada animal tem o seu período, né? Quando a gente sai, por exemplo, dos animais, a gente vai para as plantas, as árvores, né? Tem árvores com milhares e milhares de anos, dezenas de milhares de anos, aqui no planeta, ali se mantendo viva. Mas mesmo ela um dia vai crescer. As estrelas nascem, vivem e morrem. Por quê? Está dentro de um processo. Isso vai acontecer com todos. Agora, o que ocorre? Quando ela desaparece, o que vai acontecer? Vai surgir alguma estrela no lugar com fragmento daquela que desapareceu. Então, a regra geral é isso que vai acontecendo. Então, se nós somos cercados de preservação e de conservação, isso é natural, né? Se alguém der um tiro, seja lá do que for, de
de um fogo de artifício, todo mundo vai se abaixar ou vai ter a sua curiosidade aguçada para olhar de onde partiu aquilo ali. E vai se preservar. Por quê? Porque faz parte do processo, a preservação e a conservação. A gente vai sempre ter o cuidado de se manter. Lógico, não é função do estudo nosso. Tem aqueles que tiram suas próprias existências, que é extremamente lastimável. De uma certa forma, foge a isso. Mas é num nível muito baixo e em função de uma série de fatores, até porque aquele que tira a sua própria vida vai continuar vivendo. E todos nós sabemos disso. Então, a destruição, ela não pode chegar antes do tempo necessário, né? Não pode. E nem deve, e nem vai chegar. Kardec, continuando dentro dessa temática, ele diz, uma vez que a morte, isso é ele questionando aos espíritos, uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, que essa é a ideia, né? Essa é a ideia que se dá em termos de nós, espíritos, né? Até porque os que estão numa classe inferior, aí tem um processo tem uma cadeia, né? Que vai fazer com que aquele princípio um dia, né, torne-se racional. Uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. Né? Já que a gente vai morrer, vai viver melhor, porque tem o homem instintivamente tal horror da destruição, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. E os espíritos respondem para Kardec, a gente sintetizando a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Então, regra geral, vimos ao plano físico para cumprir com tarefas. Tarefas que tem por meta, né, por objetivo principal, a evolução. E a colaboração com o processo evolutivo do meio em que a gente vive. Então, dizem, os espíritos falam para Kardec, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Embora se saiba que, em função do modelo de vida que a gente adota, a gente pode fazer com que esse período seja reduzido. Ou pode também ampliar o período. A gente pode reduzir ou pode ampliar, a depender do modelo de vida que a gente se impõe. Então, se a gente se resguarda, se cuida, faz com que a vida transcorra de forma mais equilibrada, com a ingestão daquilo que nos é bom e diminuindo drasticamente aquilo que não nos é bom. Isso logicamente, é a ideia, né, que se tem. Logicamente, a gente vai viver com uma qualidade de vida muito melhor. E hoje essa ideia, né, vai se ampliando cada vez mais. Só que a resposta aí a gente já tinha há mais de 160 anos, com os espíritos falando para a gente, né, de que é preciso que a gente prolongue a vida para cumprir com a tarefa que cada um de nós tem. Essa foi a pergunta 730. Mais adiante, na pergunta 731, Kardec faz o seguinte questionamento. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Porque se de um lado tem os meios de conservação, veja que coisa, Kardec, como ele encaminhava aí as questões, né? Como ele fazia de tal maneira que a gente que viesse depois, né, pudesse compreender plenamente e que os espíritos iam responder de forma a nos colocar diante desses enigmas, né, solucionando eles. Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição. E os espíritos respondem para Kardec, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, isso não está acontecendo aí ao acaso. Esse processo de destruição ou de transformação, que é o termo mais adequado, né? Inclusive alguns estudiosos que a gente ouviu essa semana,
sempre tratam da questão transformação. Mas o termo destruição é o próprio Kardec diz, lei de destruição, né? Então, isso é uma espécie de contrapeso no nosso projeto. A gente vai ver, por exemplo, mais adiante, na pergunta 632, por exemplo, Kardec aí já sai do nosso meio, do planeta, e diz, mas será isso, esse processo de destruição ocorre em todos os mundos? É da mesma maneira? Eu acho que cada um de nós tem a resposta, né? Depois que a gente vai estudando aí a codificação e os espíritos vão nos esclarecendo, logicamente que não. Mas vamos ver o que eles dizem. Resposta dos espíritos. Eu sempre falo dos espíritos via minha renda, porque embora tenha sido o Espírito Verdade que estivesse dirigindo aquele processo, alguns espíritos estavam dando muitas vezes respostas, e alguns deles eram direcionados para responder basicamente sobre determinado assunto. Nessa pergunta, por exemplo, a resposta foi a seguinte, dada pela espiritualidade: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Veja bem, a necessidade de destruição guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa para quando o físico e o moral se acham mais depurados. Okay? Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Que na medida que o processo evolutivo caminha, por exemplo, o mundo de regeneração, regra geral, é um mundo que já passou aí por um período razoável e que o próprio meio já está, digamos, do ponto de vista físico, mais equilibrado. Aqui no planeta, as placas tectônicas, de vez em quando, ainda se ajustam, né? Possivelmente é um planeta mais, em um meio físico mais evoluído, e isso já diminuiu consideravelmente. Muito diversas, continuam os espíritos, são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Então, o que ocorre? Em mundos muito mais adiantados do que o nosso, as condições são totalmente diferentes. Esse modelo de destruição que a gente vê, a gente passa a ver alguém ali construindo num lugar inadequado, invadindo determinadas regiões, né, que deviam ser vistas apenas como um meio de preservação, especialmente do ponto de vista da ecologia, né, do meio ambiente. Eu falo, por exemplo, de Recife, né. Eu fui estagiar na Compela no final dos anos 70. A Compela, para quem não conhece, Companhia Pernambucana de Saneamento, para quem que porventura veja esse vídeo e que seja de fora do estado. E naquele momento a gente saía nos veículos da empresa e a gente passava, por exemplo, pela Avenida Recife. Metade, um lado da Avenida Recife não existia porque era praticamente uma área de marinha. E tudo aquilo foi invadido e foi sendo construído. Aí quando a gente vê uma inundação acontecendo, não é gratuito. Aquilo não está acontecendo de graça, né? A gente sabe que tem alguma coisa que está acontecendo em função de um desequilíbrio que é provocado. E os espíritos dizem, muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Por quê? Porque já se trabalha de forma diferente, o pensamento é outro. Aqui alguém destrói uma árvore sem um menor constrangimento, sem um menor peso na consciência. Aquela árvore estava derramando, tinha muita folha caindo aqui na minha cozinha, né? Mas ela estava fazendo algo mal? Não. E sombra? Não tinha sombra, tinha frutas, tinha. Sim, mas porque você não? Porque sujava demais. Então, percebamos que a gente tem que melhorar um pouquinho, né? A gente precisa avançar. E em mundos mais adiantados, possivelmente, o processo é outro. O que ocorre então, minha gente? A ciência do planeta é uma ferramenta que vai sendo utilizada pelo Criador e percebamos, né, envolve também cada um de nós espíritas, para que a gente tenha esse bom senso, né, de saber usar com previdência aquilo que está no nosso meio, de saber usar com equilíbrio. Vai chegar um momento que a gente vai comer apenas o que precisa, porque, infelizmente, metade do que a gente consome
muitas vezes é jogado fora. E, lastimavelmente, muitos ainda morrem de fome. Lembro daquilo que eu falei, daquele site que é atualizado de forma contínua a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. A quantidade dos que morrem de fome passaram dos 16 mil. Pelo que está contido hoje, à tarde, lá, 16 mil morreram de fome. Quer dizer, em um planeta em que a gente joga comida fora, em que alguém joga dinheiro fora usando com outras finalidades, a gente tem alguém morrendo de fome aqui na ponta. Né? Então Kardec ia fazendo um esboço aí sobre a questão da destruição. E em um determinado momento, ele coloca um subtítulo: Flagelos destruidores. Tá? Flagelos destruidores. Pergunta 737. Com que finalidade fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Veja a pergunta, né? Com que fim? Né? Qual é o motivo, diz Kardec, porque Deus fere a humanidade? A pergunta foi... Né? O codificador entrou pesado, né? Fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Mas, regra geral, a gente sabe o que ele quis dizer. Por que isso ocorre? Porque ocorreu, por exemplo, um tsunami levando mais de 300 mil criaturas, né? Em um tempo extremamente curto, em uma região, né, que não é tão... Quer dizer, foi extensa porque alcançou mais de um continente, mas a quantidade de criaturas que desencarnaram ali, ou que desencarnam em outros momentos, nos chamados desencarnes coletivos, e a questão que Kardec levanta, né, na pergunta 737 é: com que finalidade Deus faz com que isso ocorra? Né? E os espíritos respondem para Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Eu fiz questão de destacar aqui, viu? Eu tenho um material, ele está destacado em vermelho. Para fazê-la progredir mais depressa. Então, é preciso pressa para que a coisa ocorra, né? Para que o processo evolutivo ocorra em cada criatura. Eu acho que não é isso. Eu acho que nós é que estamos muito atrasados. Nós é que atrasamos o processo. Quando se atrasa demais, é preciso que a coisa dentro de um mecanismo estabelecido pelo Criador, estabiliza com que o universo flui, isso venha a acontecer. Para que a gente se reajuste. E a resposta continua dizendo: já não dissemos se a destruição é necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escada do aperfeiçoamento? Então, na medida que a gente se submete a determinadas situações que ocorrem, né, isso tem como regra, logicamente a gente vai ver que, embora seja, a nosso ver, um mal, é um mal cujo resultado é o aperfeiçoamento, é o crescimento, é a mudança, é o comportamento, é a depuração, é a lapidação. A gente vai ver, por exemplo, de que, embora desses flagelos, tanto sucumba o homem de bem como o perverso, né, o que faz com que Kardec, inclusive, questione isso, a gente sabe, e os espíritos vão responder para ele, mais adiante, de que isso decorre porque a vida, o desencarne, ele vai acontecer de qualquer maneira. Mas a gente sabe também que o desencarne não ocorre de forma gratuita. Né? Ele não vai acontecer assim de forma aleatória. Tem todo aí um modelo, é algo que se estabelece. Né? Há muitos anos atrás eu vi uma frase de Emmanuel que dizia, né, que nada absolutamente ocorre ao bel prazer, ao acaso. Né? A gente vai perceber que um rabo de uma lagartixa ou de um animal que rasteja, ele vai se recompor. O corte de uma árvore, a árvore vai se recompor. Então, se esses seres, né, que estão, por exemplo, na base aqui do processo, né, eles se reajustam, porque o Criador ia ter uma ideia diferente em relação a cada um de nós. E Emmanuel dizia naquele momento que dentro desse processo, né, nós também somos vistos com carinho. Então, o que muitas vezes parece ser um mal, não é. Decorre de uma necessidade evolutiva
que a gente vai perceber mais tarde, ou muitas vezes fora do corpo físico. Porque quando a gente estende o nosso olhar para as nossas próprias existências, ao longo das nossas vidas sucessivas, né, digamos assim, a gente vai perceber que a gente andou claudicando, que a gente está precisando avançar. Então, tudo vem dentro de uma ordem, dentro de um processo muito bem estabelecido. Os espíritos dizem para Kardec, por exemplo, nessa questão do homem de bem como perverso, que durante a vida o homem tudo se refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa logo depois da morte. Quer dizer, quando a gente desencarna, o pensamento já muda. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Isso são os espíritos, viu, minha gente? Bem pouca coisa é em relação ao processo contínuo, ao processo da vida espiritual. Porque a vida do corpo, muita coisa é, mas ele fala em relação ao tempo. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Os espíritos para Kardec. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. De que tanto vos queixais. Vejam que coisa maravilhosa. E Kardec continua ainda, né? Quando ele vai falando dos flagelos, os espíritos vão mostrando para ele que os flagelos naturais mudam o estado de uma região. Embora normalmente só as gerações futuras percebam a melhora no ar, o ambiente, algo que vai mudando. Então aquilo ali vai fazendo uma mudança imperceptível aos olhos imediatos, mas que a médio e longo prazo, digamos assim, vai se perceber que aquilo trouxe um resultado benéfico. O que pareceu uma coisa muito ruim, mais tarde se viu que teve suas finalidades dentro do processo maior. E também vai se perceber que esses flagelos, quando ocorrem, eles servem para o desenvolvimento do aprendizado do homem que a gente fala, homem-mulher, né? Do ser humano. Porque com o conhecimento do flagelo e da forma como ele aconteceu, com os estudos que decorrem daquele estado de coisa, os conhecimentos chegam e vão mudando, e vão apontando soluções. Isso a gente vê, por exemplo, com as inundações. E aí está a capital Recife, né, que sofreu inundações sequenciadas no século passado. Particularmente na década de 70, Recife quase que fica debaixo d'água. Mas com a criação de algumas barragens que sequer, elas praticamente não são usadas para a alimentação de cada um de nós, né? Mas elas servem para a contenção do rio. De tal maneira que enchentes maiores aconteceram depois, mas aí o homem já tinha prevenido e aquilo não ia mais se repetir. Eis a função aí de Tapacurá, a função de Glória do Goitá, e outras barragens que existem ali nas cercanias de Paudalho, na cidade, por exemplo, daquelas que sobem para Alagoas, né? A barragem de Serra Azul, que fez com que enchentes que marcaram profundamente a vida das pessoas há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, essas enchentes hoje, elas têm uma função de contenção importantíssima. E o que é isso? Em decorrência dos flagelos que aconteceram ali, do sofrimento, o homem adquiriu conhecimento e experiência para mudar. Ocorre o mesmo com as pandemias, tal qual a que estamos passando nesse momento. Quer dizer, possivelmente a pandemia que a gente está vivendo, a experiência que a gente está passando no planeta, se ela se repetir em outro momento no planeta, vai se repetir com uma intensidade muito menor, em função da ciência ter avançado. Então, esses milhões de irmãos que partiram, que estão partindo, em função da pandemia atual, do coronavírus, possivelmente em outro momento isso vai ter outra conotação. Por quê? Porque a ciência, os diversos laboratórios do mundo, os cientistas, né, se debruçaram em cima e conseguiram mapear o vírus. Até aquele que fugiu, até aqueles que estão fugindo, aquelas mutações,
vão sendo identificados. Então, veja que coisa importante. Isso decorre de quê? Do conhecimento que o homem vai adquirindo com esses flagelos. A fome, a seca, tudo isso vai dando experiências diferenciadas para o crescimento do espírito. Mais adiante, né, a gente vê que Kardec, ele insistia com os espíritos, né, se não tinha outra maneira de melhorar a humanidade, senão com os flagelos destruidores. Isso é a pergunta 738. E os espíritos respondem para Kardec: Deus usa e Deus emprega todo dia os meios necessários para evitar esses flagelos, que é para o homem conhecer o bem e o mal. Porém, o homem não se aproveita desses meios. Necessário, destaque final, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, tudo ocorre dentro de uma ordem muito bem estabelecida, mas que tem por finalidade maior o crescimento do espírito. Aquilo não é uma ação deliberada, vamos punir, vamos fazer acontecer. Está dentro de algo muito maior, que é o crescimento do ser, o aprendizado da criatura, a evolução, tá bom? Mas dentre esses processos de destruição, gente, tem uns que surgem de forma, surgem em função da imperfeição do ser, do homem. E um deles é a guerra. Então, a guerra também é abordada na lei de destruição. As guerras. Quando a gente fala de guerra, parece que a gente está falando de um passado distante, né? A gente vê aquelas guerras, a gente faz citação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, triste. Eu li relativamente bem, né? Que eu li alguns, vi uma série de materiais quando no começo da pandemia, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial, e aquilo me chocou profundamente. A maldade que se estabeleceu em determinadas partes do mundo, o nível de crueldade, né, em que as criaturas agiam, foi lastimável. E talvez a gente tenha registro em nós mesmos, lá no passado, dessas situações. Então Kardec vai e pergunta para os espíritos: o que é que impera, o que é que leva o homem à guerra? Por que o homem vive em guerra? E entendamos, há um tempo atrás, eu pensava que o planeta estava bem, e alguém dizia: nesse momento, há 40 guerras no planeta. Porque a gente vê aquela guerra maior, mas tem as chamadas guerras civis, que estão acontecendo num canto no outro. Tem as guerras entre um país e outro de forma silenciosa, não é muito declarada, mas eles mantêm uma guerra ali, especialmente nos seus limites. Então tem um bocado de coisinha que ocorre. E os espíritos respondem para Kardec: as guerras existem em função da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e também o transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos só um direito conhecem, o do mais forte. Então, o direito do mais forte é um direito que a gente vai ver no passado, mas que ainda se faz presente. Entretanto, a sociedade do planeta já vai implementando mudanças, comportamentos, reuniões, criações de órgãos, que por sua natureza já fizeram com que essas guerras diminuíssem e as coisas se tornam, digamos assim, mais isoladas. Os espíritos continuam respondendo para Kardec: por isso é que para tais povos o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-o com a humanidade quando se sente necessária. Então vejam que a gente vê uma situação ou outra de povos ali defendendo, com todo respeito, né, sua nacionalidade, e não estão errados. E quer dizer, um pouco mais de avanço moral faria com que aquelas criaturas se reconhecessem, né? E isso decorre em função da imperfeição, de ordem moral. E os espíritos, e Kardec então pergunta para os espíritos superiores, né, orientados pelo Espírito Verdade: desaparecerá algum dia da terra, da face da terra, a guerra?
haverá um dia em que a guerra vai desaparecer? Ora, todos nós, espíritas, dentro do processo evolutivo, responderíamos que sim. E é exatamente o que os espíritos dizem para Kardec. Sim, vai desaparecer sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, quando nós caminharmos de braços dados, respeitando as diferenças, as cores, as etnias, e que a gente tenha como objetivo de que todos vivam em paz, se alimentem decentemente, cresçam, se aperfeiçoem. Então, nesse momento, o planeta terá superado esse estágio. Pergunta, pessoal, quando? Não se sabe. Mas um dia isso vai acontecer. Esse processo já está acontecendo. E vai, num determinado momento, fechar um ciclo, e a partir daquele momento, logicamente, eu não digo de forma estabelecida, né? Assim, a partir de hoje, acabou, não. Isso é em função da mudança moral do homem, mas vai acontecer. Na pergunta 745, Kardec, finalizando essa questão sobre a guerra dentro da lei de destruição, pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Por que isso? Porque alguém se aproveita da guerra. Alguém se beneficia do processo. E os espíritos respondem para Kardec: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, aquele que se locupleta financeiramente, etc. e tal, das guerras, responderá em função da maldade que está cometendo. Então responderão. Isso são os espíritos dizendo para Kardec. E só o amor de Jesus, né, a gente vai vendo, só sua ordem, haverá um dia em que isso será superado. Kardec, então, mais adiante, ele entra outros itens, né? Um deles é o item chamado crueldade, né? Ele entra no item crueldade, que a gente até definiu aqui, que é um item muito longo, e a crueldade é um estado de imperfeição. Primeiro a gente vai para o homicídio, né? De maneira breve, porque a gente já está chegando ao final. É crime aos olhos de Deus o assassínio, quer dizer, matar alguém é crime aos olhos de Deus. E os espíritos falam para Kardec: grande crime, pois que é aquele que tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí que está o mal. Então, ninguém tem o poder, né, de tirar a vida de quem quer que seja. Entretanto, dentro de outras perguntas e respostas que vão sendo repassadas para o codificador, a gente destacou algumas observações. Por exemplo, os homicídios, como a justiça humana também vê, têm níveis diferentes de culpabilidade, como, por exemplo, nos casos de legítima defesa. Contudo, mesmo nesses casos, deve-se prezar pela vida mesmo do agressor, vejam bem. Mas esse é um estado de grandeza muito grande, né? Lógico, há situações em que vai se ter dificuldade, mas deve-se preservar. Vê-se também que nas guerras a culpa se dá diante da crueldade e da intenção. Quer dizer, debater o soldado que está ali numa guerra, ele está ali nas trincheiras, e aquele crime que vai sendo cometido ali, se ele vê que poderia evitar aquele mal, aí é uma questão de honra. Tem outras situações em que isso vai ser debatido, mas normalmente numa guerra, o mal decorre da crueldade com que as coisas vão acontecendo e da intenção com que elas ocorrem. Então a responsabilidade se dá nesse sentido. Aliás, tirar a vida. A vida é um processo natural, né, de existência, de nascimento, duração e término, mas estabelecida pelo Criador, dentro de uma ordem, né? E não porque alguém quer tirar a vida de alguém, porque se acha no direito de fazer tal coisa. Então responderá, especialmente quando aquele for uma criança, né, em que tenha dificuldade. Eu falo de criança ou qualquer ser que tenha dificuldade
para se defender, a intensidade aí com que a coisa se dá toma outra proporção. Viu, pessoal? Isso é Allan Kardec debatendo a questão. Daí em diante ele fala em crueldade. Ele diz que a crueldade é um sentimento muito pior do que a destruição. Porque é a destruição do que tem de pior. É o resultado de uma natureza má. Só que sendo bem direto. E aí já com um livrinho aqui, né? Kardec. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Os espíritos dizem para Kardec. Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes dela desabrochar. Então, o instinto de crueldade é aquilo que tem de pior numa criatura, especialmente quando ela está desenvolvida intelectualmente. A responsabilidade é plena. É maledicência, Aldenora dizendo aqui, é a maledicência no seu estágio mais claro. Um dia a sociedade vai se libertar desse estado? Sim, quando progredir. Quando os seres superarem os seus estados de anomalia e de doença. Encaminhando aqui para uma questão final, minha gente. Vou falar uma pergunta sobre o duelo e uma sobre a pena de morte, tá? No duelo, a pergunta 757, dentro desse artigo, lei de destruição, né? Dentro desse capítulo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E os espíritos respondem para Kardec. Duelo, quando a gente fala de duelo, parece a gente só vê o passado, né, pessoal? Mas uma briga de alguém na rua é um duelo, viu? Alguém disputando por um pedaço de chão é um duelo. Alguém se agredindo num lugar ou no outro é um duelo. Logicamente, aquele duelo naquele tempo, no tempo de Kardec, ele era, inclusive, era definido dentro de leis estabelecidas para tal. Mas os espíritos diziam para Kardec, inclusive, sobre aqueles casos. Não, é um assassínio e um costume absurdo diante dos bárbaros. E mais adiante eles dizem, o duelo é ao mesmo tempo um homicídio e um suicídio. Porque aquele que não tinha condições, que ia enfrentar alguém muito maior, em muito melhores condições, estava se suicidando. Eu estava assistindo aí um dia, estava lendo sobre Guerra e Paz, uma obra belíssima. E a criatura vai entrar no duelo, ele não tinha a menor condição. Então ele estava indo para um suicídio mesmo. Escapou. Sobre a pena de morte, na pergunta 760, a pena de morte, né? De vez em quando alguém diz, por mim, a pena de morte era estabelecida aqui no país. Eu já vi espírita falando sobre isso, viu, gente? Sobre pena de morte. Se tivesse pena de morte, os crimes teriam reduzido. Aí os estudiosos mostram que em países do mundo onde se estabeleceu a pena de morte, a coisa não se reduziu como se pensava. Pelo contrário, tomou outro viés. Os mais fragilizados foram os mais penalizados. Pergunta de Kardec, 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Os espíritos respondem para Kardec. Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão, eliminar a pena de morte da história da Terra, assinalará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Resposta dos espíritos superiores. Destaque. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Vejam como que eles declaram. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Eles falavam isso há mais de 160 anos atrás, mas que ainda tem um período aí pela frente. Embora já tenha alguns avanços sociais. Minha gente, Kardec era foi aquele ser que teve aquela missão, aquele missionário. Porque ele trata dessas questões de forma tão clara, né? Ele caminha dentro dessas perguntas. Eu estava lendo aqui um livro, não sei se vocês conhecem, Os Livros dos Espíritos, de um pesquisador aqui, né? Jorge, né?
Jorge Lira, se não me engano. E eu tenho aqui essa obra dele, onde ele mostrando como Kardec foi montando a obra e as mudanças que foi acontecendo. Então, vejam a importância dessa obra para nós espíritas, o como a gente precisa estudá-la. Não deixemos sobremaneira de ter essa obra como obra de estudo em nossas casas, nas nossas reuniões, nas nossas palestras. Precisamos cada vez mais. Porque houve um tempo e isso ficou para o passado. Não. É extremamente atual. Estudar o livro dos Espíritos é de uma atualidade muito grande. Minha gente, nossa gratidão, viu? Gratidão aí pelo Seno que está nos recebendo. Quero agradecer ao Denora, a toda a sua equipe, em particular a você, em nome da CE, né, que vai se fazer presente durante todo esse mês e também no próximo mês, né? Quer dizer, que coisa boa, né? Dos nossos queridos irmãos e irmãs, que a gente vai ter a oportunidade de estar ouvindo também. Então, Jesus abençoe a todos vocês. Lene, Heleno, Rivaldo, que eu estou vendo por aqui, né? Um abraço a todos vocês, em nome de todos que estão ouvindo a gente, vendo a gente. Jesus abençoe a gente, tenhamos uma semana que se inicia de muita paz e que a gente caminhe superando tudo que está acontecendo, porque isso tudo existe em função ainda das nossas necessidades. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, divino e amado amigo, Senhor, vimos agradecer-vos pela oportunidade de termos estado nesta tarde, né? A você que está vendo à noite ou pela manhã, durante o dia. Que Jesus nos abençoe. Que o seu infinito amor nos envolva e nos conduza pelos caminhos do bem, da paz, da harmonia, do desapego, da paciência. Abençoa, Senhor, a todos que nesse momento transitam no ar, na terra, no mar. Aos que padecem nesse momento de fome, de frio, de sede, aos que são injustiçados, os perseguidos, os injuriados, os que estão caminhando dentro das viciações de forma plena e lamentável, os que choram, os que estão indefesos diante do meio em que vivem. Rogo aos bons espíritos, aos espíritos superiores, às equipes espirituais, para que, sob o amor de nosso Senhor Jesus, em nome de Deus, de acordo com a lei, né, de amor, né, que se faz em nosso planeta e no universo, que essa paz seja com cada um, com cada irmão, com cada irmã. A Djalma Montenegro de Farias, nossa gratidão. Que Jesus nos abençoe, que a paz, a luz, a bênção, o sorriso, a fraternidade seja sempre em nossos corações, hoje e sempre, meus irmãos e minhas irmãs. Gratidão. Jesus nos abençoe. Um abraço, pessoal. Kel, nosso abraço a você, querida. Aldenora, minhas irmãs e irmãos, meus amigos. A gente está indo para o finalzinho, viu? Acho que está faltando aí alguns poucos instantes para finalizar. A gente vai finalizar o trabalho. E continuar com os trabalhos em nossas casas e em nossas instituições e cumprindo com o papel que nos cabe, tá bom? Paz e bênção a todos que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, de nos acompanhar, de acompanhar o trabalho do Seno, de Moreno, em Pernambuco, que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina, divulgando vídeos para a felicidade da sociedade do planeta, de esclarecimento, de aprendizado. Então, a gente só tem que agradecer a essa equipe. E que continuem assim, que é assim que o planeta vai evoluir. E que cada um de nós vai dar a nossa cotinha de participação no processo. Tá bom, minha gente? Que Jesus nos abençoe. Que a paz seja com todos vocês, hoje e sempre. E você que está me vendo, se tiver um problema, tenha paciência. Ele também passará. E você será feliz um dia, porque a felicidade é o destino de todos nós que estamos caminhando dentro do processo evolutivo. Entregue a Deus, abra seu coração e seja feliz. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.
Lembrar aí, Heleno, nossa reunião mais tarde, né? Estou encerrando ele aqui.